Vergiss meide Farben wie gelb und blau, sonst begleitet dich dein ganzes Leben. Tod und Hass den BTSV. Regel Nummer 2 gegen Stadion. Estamos começando mais uma edição do SDT na Bancada, o espaço de debates do som das torcidas, o podcast mais longevo aqui da Central 3. Vocês devem estar ouvindo aí o rap alemão, já vou apresentar o nosso convidado, mas os membros da nossa bancada hoje são Irlan Simões, o delinquente intelectual. Tudo bom, Bolinha? Salve, galera. Salve, Matias. Salve ao que vamos chegar aí. E estamos aqui na bancada, né, falando do lado da torcida, diretamente do Cimentão. Vamos que vamos. E ao lado do Irlan está Thiago Cassis, do coletivo Futebol, Mídia e Democracia. Tudo bom, Thiago? E aí, tudo bem? Prazer estar participando aqui pela primeira vez aí. Bem, e o nosso convidado, para o ouvinte mais antigo aqui da Central T, já sabe, né? A gente vai falar da cultura torcedora na Alemanha. Então, seja bem-vindo mais uma vez, Fred Elesbom. Guten Morgen a todos, servus, moin moin e grüß Gott para todo mundo aí do outro lado do Atlântico. Salve também. A todos, né? Para você em dobro. E Fred, qual que é a bronca aí do pessoal do Hanoi aí que a gente ouviu nesse rap introdutório? Basicamente a tentativa de destruição da regra dos 50% mais um que define, né, o futebol alemão já durante 20 anos, né? Desde 98 temos essa regra. E infelizmente nosso presidente aqui do Hannover 96 quer acabar com essa regra não só para o nosso clube, mas para todo o futebol alemão. Isso literalmente é transformar o futebol alemão numa cópia, vamos dizer, do modelo inglês ou do modelo italiano, onde cada clube tem um dono, onde não há nenhum controle democrático por parte das suas torcidas, sócios, membros e assim sucessivamente, né? Vamos lá começar. O que é uma tristeza. Vamos começar do comecinho então. A gente pensou esse tema, né, do futebol alemão, até que vocês lembram o histórico aí que a gente tem tratado nessas questões sobre pelo lado da torcida, evidente, mas também buscando, né, sempre tratar dessas questões que implicam na mercantilização do futebol, inclusive dos clubes de futebol, né? Em alguns programas anteriores a gente tratou do caso argentino, né, da transformação dos clubes argentinos em sociedades anônimas esportivas, e hoje a gente quer voltar um pouco a esse tema que parece de gestão, parece um tema chato, mas é um tema que a gente acha, né, preponderante. Torcedores precisam se apropriar dessas discussões e é interessante a gente pensar, né, essas experiências, esses históricos em outros países, exatamente para pensar, né, como há essa influência da indústria do futebol e pode chegar também nos clubes brasileiros. E não é à toa que os clubes alemães são muito falados aqui também, principalmente da parte desses defensores de modelo de empresa. E a gente vai falar qual é a grande particularidade e o convite do Fred é exatamente quanto a isso. E aí, Fred, já para dar o pontapé inicial, né, pegando já o que você já começou falando, explica um pouco para a gente o que é esse 50% mais um, em que contexto, né, de transformações o futebol europeu ele entra e por que ele é específico, né, comparando com Inglaterra, com Itália, com Espanha, com França e assim sucessivamente. Bem, assim, sendo bem resumidamente, significa apenas uma regra específica do futebol alemão, passada 20 anos atrás, em 1998, pela DFB, a Federação Alemã de Futebol, que proíbe que conglomerados, que o capital, os clubes sejam vendidos a um determinado proprietário ou investidor. Ou seja, você transformava os clubes de o que nós chamamos aqui na Alemanha de EV, de Eintragungsverein, ou seja, de uma sociedade desportiva sem fins lucrativos, para uma sociedade anônima do ponto de vista comercial. Então essa regra ela proíbe que se alguém quiser investir em algum clube do futebol alemão, ela tenha mais que 50% mais um, ou seja, 50% mais um tem que ficar na mão dos sócios, para que tenha um controle democrático em cima desse capital. Ou seja, quem quiser investir, quem quiser comprar, colocando entre aspas, algum clube, ele só pode comprar uma parte, 49%, para que você possa investir o seu dinheiro, quiser revender ou quiser, vamos dizer, encontrar Rendite, né, como se diz em alemão, mas você não vai ter a palavra final. A palavra final fica sempre na mão dos sócios e aí, dependente de clube para clube, vai ter esse controle democrático em cima desse investidor.
Então é um meio termo entre a total privatização dos clubes e, vamos dizer, a total controle, vamos dizer, democrático dos clubes por parte dos seus sócios. Então 50% mais um é meio que um controle assim, quase que central entre esses capitais e os seus membros. Existe um velho... E isso define o futebol alemão, é muito mais antigo do que o próprio futebol. Existe um velho ditado aqui na Alemanha que diz: Treffen sich drei Deutsche, gründen sie einen Verein, que significa, se você juntar 3 alemães, você automaticamente vai fundar um clube. Pra você ter ideia, 44% da sociedade alemã, ela é membro de algum clube, seja ele qual for, seja clube de boliche, clube de colecionador de selo, de canto erudito, o que você tiver de, vamos dizer, de hobby, as pessoas vão se organizar institucionalmente através dos clubes. Então o clube de futebol não seria diferente, e esses clubes devem respeitar os seus membros. Por isso que é alienígena para um torcedor alemão, para um sócio alemão, você ter um dono. Mesmo que você coloque muito dinheiro no clube, invista e crie, vamos dizer, grandes times de futebol, você ainda pertence a um clube. E o torcedor, ele tem essa ligação orgânica com o seu clube. Não é simplesmente um torcedor. Por isso essa ânsia, vamos dizer, quase que cultural do torcedor alemão de pertencer a determinados clubes, inclusive seus clubes de futebol. E pegando um gancho, né, nessa relação com a comunidade, né, do torcedor alemão, das pessoas da Alemanha em geral, e aí me apoiando inclusive num livro que eu estava lendo, eu não sei como se fala Tor é gol em alemão, né, eu sei como é que é gol da Alemanha em português 7 vezes seguidas, mas Tor eu não sei pronunciar. Eu já vi que você tem um belo alemão aí. É um livro do Uli Hesse. E ele fala um pouco sobre essa característica tradicional do torcedor alemão de um certo amadorismo e uma questão anticomercial. Então eu queria saber de você como se dá justamente essa resistência do torcedor alemão em relação à tentativa de, por exemplo, sobrepor aí o 50+1, por exemplo. Isso é anterior ao futebol. É isso que... se você querer estudar o futebol alemão sem estudar a sociedade alemã, você vai ficar meio que míope em relação às influências, vamos dizer, endógenas que existem na sociedade alemã em relação às suas formas culturais, entre elas o futebol. Por exemplo, o Código Civil alemão, ainda vigente, é de 1900 e ele rege, inclusive, os clubes e a forma como os clubes são organizados. Ou seja, você não pode simplesmente fundar um clube. Digamos que, nós da Central 3 queremos fundar um clube de podcasters, entendeu? Que as pessoas que são entusiastas, que fazem podcasts, que escutam podcasts, vão se organizar num determinado clube. A gente chama Central 3 e.V., ao modo alemão. O Código Civil de 1900 vai regir como a gente vai fazer isso. Então a gente precisa de um estatuto, a gente precisa de um presidente, a gente precisa de um tesoureiro, a gente precisa de regras minimamente democráticas para que o Código Civil aprove o status de EFAL. Isso vem da Idade Média. Os primeiros clubes alemães eram os Schützenvereins, que eram clubes de caça, onde caçadores se reuniam e formavam seus estatutos e tinham que policiar, vamos dizer, esse controle social entre os seus o que eles chamam de Genossenschaft, a sua camaradagem, né? Então o futebol alemão, ele não é alheio a isso. Ele vai estar diretamente relacionado a isso. Ele não vai... Por isso que a Bundesliga é uma liga tão recente comparado às outras ligas, vamos dizer, profissionais do futebol europeu, como a Premier League. O campeonato inglês já se profissionaliza, vamos dizer, há mais de um século. A profissionalização alemã só vem nos anos 60 e 70, entendeu? É algo muito mais recente, porque a ideia de você ter um clube é uma ideia que você vai simplesmente respeitar o seu hobby como tal. Profissionalmente você vai ser outra coisa. Você vai ser professor, você vai ser engenheiro, você vai ser mecânico, mas o seu EFAL, o seu clube, é algo que vai estar relacionado ao seu bem-estar, vamos dizer, pós-trabalho. Então por isso que não pode ser algo profissional em si. É algo sequer alheio, vamos dizer, na língua alemã. Ô, Fred. Resumidamente, por exemplo, existe uma palavra em alemão que sequer existe tradução.
que chama Feierabend, que é a festa da noite. Isso é quando você termina o trabalho. Quando você sai do trabalho cansado, você quer uma Feierabend, você quer simplesmente festejar o fim do trabalho. Então, quando você vai para um estádio de futebol, você quer festejar tudo aquilo que você já encara, vamos dizer, de forma tão o nome aqui é brutal na sua vida alforria. profissional. Alforria. A carta de alforria diária que você tem quando você sai do trabalho. E Fred, por sinal, vai surgir ainda o Syndicast, viu? O sindicato dos podcasts. Ô, Fred, só aproveitar que você tratou de um aspecto cultural que interfere nessa discussão. Na verdade, no entendimento histórico do que se passa na Alemanha, e também quando a gente foi discutir também a Argentina, a gente também tratou um pouco desses aspectos culturais da formação dos clubes na Argentina, e eu creio que isso seja indispensável, mas, assim, contextualizando nos anos 80, por exemplo, quando começaram a transformar essas sociedades anônimas esportivas, né, cada país com um nome diferente, a ideia era um pouco meio que tornar o futebol global uma parada homogênea, né? Passar por cima de qualquer aspecto cultural que existisse em torno do futebol, e não é à toa que você transformar torcedores em consumidores passa por isso, né? Você tinha ali a ideia de você desenvolver essa indústria do futebol dentro de um contexto de neoliberalização do mundo e passando por cima desses aspectos. E aí a gente pega, né? Itália foi nos anos 80, depois veio logo no começo dos anos 90 a Espanha, que teve também um aspecto cultural que barrou, por exemplo, a privatização de Barcelona, Real Madrid e Bilbao. Então, é bem interessante a gente analisar como há essa interferência, por mais que a ideia seja a globalização e tornar o mundo um lugar homogêneo, né? Exatamente para fim de mercado. E aí, já fazendo um pouco a ponte para o caso específico que você vive, e talvez seja o mais simbólico hoje na Alemanha, de como essa lei, por mais que ela seja muito respeitada, ela seja um aspecto de uma certa segurança jurídica, inclusive dos clubes, e que os torcedores eles vão às ruas para defender essa lei. Eu queria tratar o caso do Hannover, né, e a batalha que hoje vocês têm os torcedores. Aí você queria até separar também da questão dos membros, né, como você já me explicou em outra oportunidade, com o próprio Martin Kind, que quer virar o proprietário do Hannover. E eu quero fazer um complemento à pergunta do Irlan também, porque eu sempre bato na tecla aqui no Brasil de que falta uma consciência de classe torcedora, e eu queria que você falasse também da solidariedade das outras curvas em relação à situação presente do Hannover 96. E um último adendo a essa pergunta. De vez. Então, o Hans-Joachim Watzke, que é diretor executivo do Borussia Dortmund, ele declara nesse mesmo livro que eu citei, ele fala que o torcedor da Inglaterra hoje é basicamente um consumidor, e que ele aceita isso de uma forma tranquila, vamos dizer. E que na Alemanha, natural, e que na Alemanha, se você disser isso para um torcedor, que ele é um consumidor, ele mata você, e ele usa essa expressão, inclusive, na declaração. Tipo, he's going to kill you. Então, ele realmente usa essa expressão. Então, só para complementar aí a pergunta. Manda ver. Em relação a Martin Kind e sobre essa solidariedade que não é só nacional, é uma solidariedade internacional, porque os olhos, vamos dizer, do torcedor mundial hoje não é só mais sobre o seu próprio umbigo. As pessoas ligam para o que está ocorrendo vamos dizer, no gramado vizinho. Então a gente tem mensagens de solidariedade, vamos dizer, não só nacionalmente, do sul da Alemanha, do norte, do leste, do oeste, mas a gente tem na França, na Escandinávia, em Portugal, no último derby de Lisboa, estava lá uma faixa enorme em alemão, para que nós aqui na Alemanha entendemos possamos entender essa solidariedade internacional, porque se essa regra cai e se esse modelo alemão cai, vai ser o último, vamos dizer, bastião, vamos dizer, da resistência torcedora no Velho Continente. Porque se você olhar para todos os lados, entendeu? Para a Liga Inglesa, para a Liga Italiana, para a Liga Francesa, todas essas ligas já foram privatizadas. Claro que tem umas exceções aqui e ali, como no caso do Barcelona e do Real, por questões, vamos dizer, quase que estatais de segurança do Estado, mas o resto, 90%, 80% dos torcedores dessas ligas a vaca já foi pro brejo. Então, é lógico que nós aqui na Alemanha não queremos matar a única vaca, vamos dizer, que sobrevive ainda na mão dos torcedores. Então, no caso do Hannover 96, é simbólico, porque se a vaca do Hannover vai pro brejo, vai o resto da Alemanha inteira, porque a regra cai, entendeu? Não dá para fazer uma regra onde a exceção cai para um, e aí onde passa um boi, entendeu? Passa uma boiada.
Então, o que aconteceu com o Hannover? E quando o Martin Kind assumiu, em 97, o Hannover estava, vamos dizer, no seu pior momento da história. Se encontrava na 3ª divisão alemã, quase insolvente em dívidas e mais dívidas. E aí, quase que com milagre, ele é eleito para ser o presidente do Hannover, eleito pelos seus sócios. E ele é um grande magnata, vamos dizer, da cidade. Ele tem uma fortuna de quase 600 milhões de euros. Ele é o maior magnata da audiologia e do Kind Group, uma empresa especializada em fabricação de aparelhos auditivos que vende para o mundo inteiro. Ele está na lista dos 200 pessoas mais ricas do país. Então, assim, em termos de incisão de capital e de management, né, usando o vocabulário deles, ele resgatou o clube da 3ª divisão para a 2ª divisão e para estabilizar na 1ª divisão, inclusive colocando em 2018 na Europa League durante 2, vamos dizer, temporadas seguidas. Então, durante esses 20 anos, ele teve quase que um monopólio, vamos dizer, da base, vamos dizer, de sócios do Hannover. Mas houve... Esse é, vamos dizer, o lado positivo, mas não houve um custo para isso, um custo alto. Por exemplo, durante esses 20 anos, houve ataques sucessivos à cultura torcedora em Hannover. Por exemplo, como a proibição de utensílios para apoio, como bandeiras, instrumentos, megafones, pirotecnia, uma estrutura do clube extremamente antidemocrática, dele simplesmente não escutar, vamos dizer, esses controles democráticos que dessa regra dos 50% mais um permite, com a própria Assembleia de Sócios. E agora ele quer simplesmente acabar com essa regra, porque essa regra, escrita em 98, permite que, se você patrocinar um clube por mais de 20 anos, você pode entrar numa regra de exceção, que é que entra o Wolfsburg, que pertence à Volkswagen, o Hoffenheim, não? O Dietmar Hopp. O Hoffenheim, que entra com o Dieter Hopp da SAP, e o Leverkusen. Erroneamente, eu vejo muitos jornalistas brasileiros colocarem o Red Bull nessa história. O Red Bull não quebrou essa regra. O Red Bull, por mais, vamos dizer... bizarro e odiado que seja, o Red Bull respeita a regra de 50% mais um, porque ele tem basicamente 7 sócios, e que todos os sócios são basicamente o Board of Directors da Red Bull. Você tem que pagar 100 todos mil euros. Todos austríacos, eu acho, inclusive, não? Exatamente. Não, nem tanto, porque é um conglomerado internacional, entendeu? Já virou uma multinacional. Mas então seria uma espécie de naming rights, ou não é necessariamente a propriedade do clube? Não chega a ser naming rights também, porque eles driblaram até esse mecanismo. Porque... ele basicamente usou a regra para se fantasiar de clube, mas é mais que naming rights. O clube pertence literalmente à corporação. O problema é que nominalmente é um clube com 7 membros apenas, entendeu? Ah, entendi. Mas assim, o Martin Kind aqui em Hannover, ele quer entrar nessa cláusula de exceção, argumentando que ele foi o principal patrocinador, vamos dizer, do Hannover durante esses 20 anos. O que não é verdade. A gente aprovou no tribunal em Celle, o Tribunal Estadual de Celle, da Baixa Saxônia, de que ele não foi o principal patrocinador. Ele foi um grande management, realmente de conseguir patrocínios, de ter contatos, ter esse networking de, vamos dizer, ele agora entrou para o conselho do clube, o Gerhard Schröder, que agora virou um grande lobista da Gazprom, do governo Putin, né? Então ele tem esse networking de grandes, vamos dizer, empresários e patrocinadores e investidores. Mas ele como pessoa física, com 600 milhões de euros, vamos dizer, de patrimônio, ele não investiu, não foi em nenhum momento desses 20 anos o principal patrocinador do clube. Por isso que ele não pode quebrar essa regra. E ele já tentou 2 vezes, e teve agora recentemente o pleno da DFB, da Federação Alemã de Futebol, para que ele quebrasse a regra. E majoritariamente os membros definiram, pressionado pelos seus torcedores, com esse grande movimento de solidariedade nacional e internacional, para que a regra não fosse quebrada. Aí chegou a Assembleia Anual dos Sócios, o milagre aconteceu. Durante 20 anos ele sempre monopolizou como o grande salvador da pátria, o grande salvador do Hannover, devido a esse resgate que ocorreu em 97. Pela primeira vez na Assembleia Geral dos Sócios ele perdeu. Ou seja, a maioria dos sócios, 548, disseram não,
entendeu? Em Assembleia Geral a performance da diretoria, inclusive ele, e contra 543 que votaram a favor na aprovação da diretoria. Por isso que novas eleições já estão marcadas para o próximo ano, para o próximo pleito. É como se ele perdesse o voto de confiança, vamos dizer, do parlamento, entendeu? Que bom. Só até pegando um pouco desse caso específico aí do Hannover, que a gente nota, né, que não é um mar de rosa na Alemanha, e a disputa é real e é intensa, né? Eu lembro que também teve o caso de que o próprio Martins jogou para o conjunto da Bundesliga. Você pode até corrigir algum aspecto que eu falo errado aqui, mas que jogou nesse conjunto da Bundesliga, os clubes, né, obviamente a diretoria dos clubes se recusou a aceitar a quebra da regra do 50% mais um. E aí, até para aproveitar nesse gancho também, de fazer como é que a relação cultural também está intrínseca nesse debate, na Argentina o processo é meio parecido também, né? Maurício Macri foi derrotado num processo bem parecido, que levou para a AFA, os clubes se recusaram, mas o que na verdade a gente percebe é um receio imenso das diretorias desses clubes, exatamente com a sua própria base. Eles estão se prejudicando junto à sua própria base. Então, eu queria que você falasse um pouco assim, como é que tem sido essa organização, e aí, obviamente, citando as duas organizações que existem hoje na Alemanha, além da Solidariedade Internacional, que a gente já ouviu falar, né, que é a organização dos Projekt e a organização que congrega os ultras na Alemanha. Assim, nem tudo é o mar de flores na Alemanha. Existem vários problemas. Por exemplo, um problema grande que a gente está encontrando é o preço dos ingressos. Apesar de a gente ter o preço dos ingressos bastante barato em relação às outras ligas, como a liga inglesa, ou a liga italiana, ou a liga francesa e tudo mais, ele é camuflado, porque esses ingressos baratos são só para os Stehplatz, as bancadas em pé, onde a maioria das vezes você não pode comprar porque está reservada para os que têm os tickets de temporada, ou os sócios do clube. Por exemplo, o Hannover tem um estádio para 49 mil pessoas, mas o ingresso barato mesmo são só 10 mil, que é a Curva Norte. E essa Curva Norte está 100% dedicada aos seus sócios e às pessoas que têm o ingresso da temporada. Então, se você quiser... O caso Corinthians e Palmeiras aqui no Brasil, né? Bem parecido. É popular, setor popular, mas não é popular. Eu teve recentemente uma visita de um primo meu de João Pessoa, veio me visitar, ele queria ver um jogo do Hannover, a gente foi no último jogo, até despedida de Salih Sané, que vai se transferir agora para o Schalke 04, e eu só consegui um ingresso para ele na Curva Leste, onde custou quase 49 euros. Assim, padrão inglês. Padrão inglês, ou seja, então essa ideia de que o ingresso é barato, aspas, é barato para o sócio, é barato para quem tem o ticket da temporada, mas para o torcedor sazonal que vem, é complicado, então nem tudo são flores. Então, realmente, essa resistência que houve na Assembleia da Federação Alemã, ela só foi possível devido à resistência da sua base, da base dos clubes. E foi uma iniciativa, e foi uma proposta de garantir a regra de 50% mais um, que veio do São Paulo, pelo chefe do departamento de futebol do São Paulo. Por isso que acabou aprovando. E é resultado da base de uma organização, de duas organizações, na verdade não são várias, porque para você entender a Fankultur alemã, ou seja, a cultura torcedora alemã, ela é complexa, ela é heterogênea. Existem os Kulters, que são os motoqueiros, clubes de motoqueiros que acabaram migrando para dentro do estádio. Existem os Ultras, que é a principal força, vamos dizer, mobilizadora juvenil na Alemanha hoje. Existem os casuais, existem os hooligans interessados em violência, existem os fã-clubes para os normalos, existe até clube, tem um clube no Hannover que é só dedicado a cegos, que chama de Blinder Vogel, ou seja, os pássaros cegos de Hannover, porque todos os membros são cegos e gostam de ir para o jogo de futebol pela atmosfera, pela camaradagem, pelos cantos e tal. Então você tem organizações supra-torcedoras que envolvem vários clubes, inclusive internacional. Por exemplo, esse é o que você citou agora, Unsere Kurve, fundada em 2005, agora ela é membro da SD Europa,
que é a Supporters Direct Europa, que é a maior organização de torcedores na Europa, para coordenar esse tipo de protesto, esse tipo de solidariedade, não só do ponto de vista nacional, mas do ponto de vista internacional, né? Então, ela foi fundada em 2005 como uma coordenação dos Fanprojekt dos clubes. O que é o Fanprojekt? É basicamente o seu sindicato torcedor, que oferece, vamos dizer, diálogo com o clube, assistência social, trabalho sociopedagógico, e aí coordenou-se em 2005, vamos dizer, essa Unsere Kurve, traduzindo seria a nossa curva, e seria a nossa curva pelo país inteiro, pela Alemanha inteira, onde coordenaria todos os torcedores, não só os organizados, mas os desorganizados, os cegos, os motoqueiros, os casuais, ou seja, toda a heterogeneidade, vamos dizer, das curvas alemãs. E em 2001, paralelo a isso, já estava sendo organizado o que era chamado em 2001, o Pro 1530, que era o quê? Era uma organização de grupos de ultras, de torcedores organizados, aspas, de ultras alemães, para fazer vários protestos nos estádios para garantir que todos os jogos fossem no sábado às 3h30. Porque estava essa loucura de colocar jogo no domingo, jogo às 6 horas, jogo na sexta, agora a gente está tendo jogo na Bundesliga na segunda. Já em 2001, já havia esse debate dentro dos outros para dizer, não, a nossa frente tem que ser pelo um horário único no sábado às 3h15. Essa organização evoluiu para vir o Pro-Fans, porque a demanda virou mais do que apenas o horário dos jogos, mas várias outras coisas. E ela foi evoluindo, inclusive, para formas institucionais como congressos. Já foi organizado 3 congressos, onde vários outros da Alemanha inteira se reúnem numa cidade para debater ações conjuntas. O primeiro foi em 2012 em Berlim, o segundo foi em 2014 também em Berlim, e o último em 2016 aqui em Hannover. Eu participei de todos esses congressos e a discussão foi essa. A única forma de você combater todas essas desmandes do futebol, vamos dizer, comercial, é com a organização nacional e internacional dos torcedores. Porque se ficar só um reclamando no seu próprio clube, não vai dar certo. Não vai sequer, vamos dizer, oferecer nenhum tipo de resistência para quem é muito mais poderoso, entendeu? Perfeito. Inclusive é o que a gente fala aqui no Brasil, né? Que a gente tem hoje uma grande dificuldade de colocar torcedores no mesmo de clubes diferentes que vão tratar desses assuntos. Então é até um aprendizado também que fica aí da questão alemã. Fred, a gente já está chegando no final. A gente tem uma questão aqui de Alcísio Canete, que é um parceiro da gente aqui do podcast lá do B do Rio, que bem interessado também em futebol europeu. Não é necessariamente sobre a questão do 50% mais um, modelo de gestão alemão, mas tem uma incidência em torno disso, porque é óbvio que você sempre vai falar de modelo de gestão apontando, quando você quer defender, por exemplo, clubes privatizados, você vai apontar para os resultados financeiros e os resultados esportivos, né? Na Alemanha vocês têm clubes financeiramente, supostamente estáveis, mas o resultado esportivo está sendo concentrado todo no Bayern de Munique. Então a pergunta dele é um pouco em torno disso. Eu vou dar o play aqui e você depois já responde. Oi, Fred. Tudo bem? Aqui é o Alcísio, lá do B do Rio, podcast aqui da casa também. Lá a gente fala sobre política, mas como eu gosto bastante de futebol europeu, me deram um espacinho aqui para fazer uma pergunta. Eu queria saber como é que vem aí na Alemanha essa verdadeira idiosincrasia apresentada pelo Bayern de Munique, que ao mesmo tempo é esse time extremamente canibalizador da própria liga, né? Pegando jogadores de várias equipes e enfraquecendo a competição interna da Bundesliga, mas ao mesmo tempo é um clube extremamente generoso em salvar os outros clubes. Apoiou muito a campanha de salvamento do São Paulo, né, da Hertha, apoiou muito a campanha do Borussia Dortmund e salvou diretamente ou indiretamente, através de amistosos e tudo mais, uns 6 ou 7 clubes na Alemanha. Então, assim, como é que fica essa relação do público com esse paizão pro bem e pro mal dentro da Bundesliga? Bem,
eu sou já da casa, né? Há muito tempo aqui, não sou mais novato na Central 3, então eu posso me comportar como na bancada, que é o nome da porra desse podcast, desse spin-off. Manda ver. E a minha resposta é simples. Minha cipa. Um caralho que isso é verdade. Isso não existe. Dá raiva escutar esse tipo de coisa. Meu Deus. Esse pessoal tem que entender o seguinte, que o Bayern de Munique não é um clube tradicional. Não é, entendeu? Não é. Apesar de ser monopolista, apesar de ser grande e poderoso, apesar de ser, vamos dizer, quase que um predador dentro da Bundesliga, ele não é um clube tradicional. Por que é um clube tradicional? Porque o sucesso do Bayern veio dos anos 70 para cá. Antes dos anos 70, o Bayern sequer foi fundador da Bundesliga, sequer foi convidado. O Bayern de Munique sequer é maioria na sua própria cidade em Munique. Se você for fazer uma pesquisa de torcedores em Munique, o München de 1870 ganha, entendeu? Os azuis ganham em relação ao Bayern de Munique. Então, o Bayern só ganhou um título em 32, que ficou em segundo lugar, foi campeão, foi segundo lugar no Campeonato do Sul, e pegou uma final contra o Eintracht Frankfurt em Nuremberg, entendeu? E ganhou de 2-0. Foi até uma história interessante, porque tinha um presidente judeu, que foi homenageado pela Chiqueria depois. Mas fora isso, o Bayern nunca fez absolutamente nada. É de 70 para cá, o que eles chamam que é FC Hollywood. Qual é a vantagem do Bayern? E qual é essa generosidade, entre aspas, do Bayern? É porque essa generosidade vem quando os outros já estão morrendo. E é muito fácil ser generoso quando você já está morrendo. No caso do São Paulo que ele cita aí, ele, inclusive, antes vamos dizer, desse resgate, existia o Bayern, inclusive, estimulava isso, que era o apelido, era o FC Hollywood, né? Ou seja, os chiques de Hollywood, os que podem comprar todo mundo. E toda vez que jogava com o São Paulo, eles entravam no marketing de Klasskampf, luta de classes. Era um jogo de luta de classes. Entre um clube pobrezinho lá do Porto de Hamburgo contra os grandes, poderosos bávaros cheios de dinheiro e tudo mais do Sul. E aí depois que o clube morre, eles tentam jogar essa pala, essa jogada de marketing de solidariedade. E se você pegar toda a diretoria do Bayern, é tudo isso, é tudo em cima de marketing. É tudo, eu gosto muito de resumir o Bayern ao UFC, sonegação de impostos. Porque você pegar toda a diretoria... Transbordando o clubismo aqui. Não, porque pegue a diretoria deles, Uli Hoeneß. Ele escondeu 28 milhões de euros na Suíça, foi preso. Recebeu uma sentença de 3 anos e meio por sonegação de impostos. Beckenbauer, a turma já esqueceu, mas essa geração Beckenbauer, da tradição, entre aspas, do Bayern, ele foi banido da FIFA em 2014. O pessoal esqueceu isso, mas ele foi banido. E para você ser banido da FIFA, olha, é porque... tem que ter aprontado muito, viu? O nível tem que estar muito embaixo para poder ser banido da FIFA. O Rummenigge, que todo mundo... Ele é o grande propensor também. É o único a concordar com o Martin Kind na DFB que realmente tem que acabar com essa regra dos 50% mais um. Porque essa turminha da FC sonegação de impostos, por mais que eles aprontam, eles vão ter que ouvir da base na Assembleia Geral de Sócios as besteiras que eles fazem, entendeu? Eles são obrigados a escutar. E agora... Tem até um aspecto interessante, você citou o Rummenigge, ele foi o presidente da Associação Europeia de Clubes, né? Que é uma forma de combater a UEFA, né? Dá mais poder ainda a esses empresários, né? O grande projeto dele é simplesmente fundar a Liga dos Magnatas, que é simplesmente fixar a Champions League para os ricos, entendeu? Ou seja, eles... E aí jogam eles contra eles mesmos. Jogam PSG contra Bayern de Munique, contra Real Madrid e Barcelona, isso é fixo. Aí convida mais de 4, 5 magnatas da Inglaterra e pronto, faz a Liga dos Magnatas. Esse é o grande sonho dele. Aí é lógico que ele diz isso entre os magnatas, mas quando ele vai dizer isso para a base, aí ele vai ter que escutar. Por isso que eu não consigo encontrar esse vislumbre, vamos dizer, que a esquerda brasileira tem com o Bayern, porque se você for encontrar na realidade, não existe nada de generosidade ou solidariedade. É extremamente predatório, sempre foi, desde os anos 70. O Bayern foi o primeiro clube a ter contrato de exclusividade com a Adidas. Foi o primeiro clube a convidar, vamos dizer, membros do board da Audi. Se você pegar o board de hoje, é Audi, é Telecom,
é a Adidas, é a Volkswagen, entendeu? Então, ou seja... Inclusive a Copa Franz Beckenbauer mudou o nome para Copa Audi, né? Esse é o nível do Bayern, entendeu? Então que tipo de generosidade eu vou esperar desse tipo de gente? Só quando eu estiver morrendo? Quando eu estiver realmente não podendo pagar as contas de luz ou de comida? Aí eles vão mostrar solidariedade? Não é. É apenas um bom marketing. Por isso que se mostrou solidário ao São Paulo e quando estava morrendo já. Mas aí a vaca já foi morta por inanição. Por isso que eu não consigo ficar neutro em relação a isso. Ô Fred, agradecemos a sua presença aqui mais uma vez, dessa vez debatendo sobre o tema, né? Não só apresentando aí a cultura das torcidas alemãs. E faço uma última pergunta, se o Bayern vai se solidarizar com o Hamburgo. Isso vai depender do departamento de marketing deles. Se eles isso não é uma decisão do Bayern. Isso é uma decisão do departamento de marketing deles. E é assim que o Bayern funciona. Mas tomara que ambos morram. Eu tenho tanta raiva do mundo. Por sinal, quando o relógio parar, o Fred vai vir aqui justamente para tocar a marcha fúnebre do Hamburgo, mas também apresentar a torcida ali do norte da Alemanha. Obrigadão, Fred, mais uma vez.